Há um momento na vida em que o maior ato de poder não é ficar, não é lutar mais, não é tentar outra vez, não é explicar sua posição mais uma vez, é desaparecer. Sem drama, sem anúncios grandiosos, sem despedidas elaboradas. Você simplesmente reconhece que este espaço, esta relação, este trabalho, esta versão da sua vida já cumpriu o seu propósito e você vai embora, silenciosamente, definitivamente, sem olhar para trás. A cultura moderna te treina a acreditar que abandonar algo é fraqueza, que se você fosse realmente forte, encontraria um jeito de fazer funcionar, que se você fosse realmente corajoso, ficaria e lutaria até o fim, que ir embora significa que você fracassou, que desistiu, que não foi suficiente, mas isso é exatamente o contrário. Ficar em um espaço que já cumpriu o seu propósito não é força, é medo disfarçado de compromisso. Permanecer em uma situação que te drena não é coragem, é autodestruição disfarçada de lealdade. Continuar se explicando para pessoas que nunca irão compreender não é perseverança. É exaustão disfarçada de esperança. Marco Aurélio compreendia isso com uma clareza que a maioria nunca alcança. Como imperador, ele tinha o poder de ficar em qualquer situação, de forçar resultados, de impor a própria vontade, mas escreveu algo que expõe uma verdade que poucos admitem. Tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Reconhece isso e encontrarás força. Parte desse poder é reconhecer quando soltar. Quando ir embora é mais sábio do que ficar. Quando a sua ausência fará mais do que a sua presença. Quando desaparecer é o único movimento que preserva a sua integridade. Não estou falando de fugir das responsabilidades. Não estou falando de abandonar quando as coisas ficam difíceis. Não estou falando de evitar conflitos necessários. Estou falando de algo completamente diferente. Estou falando do momento em que você já deu tudo o que tinha para dar, em que tentou todas as formas razoáveis de fazer funcionar, em que comunicou claramente as suas necessidades e elas foram ignoradas de forma consistente, em que o custo de ficar supera qualquer benefício de permanecer. Esse momento em que a única escolha sábia é ir embora, e a maioria não o faz porque confunde ir embora com fracassar. Sêneca observava isso constantemente em Roma. Pessoas presas em situações que as consumiam porque tinham medo de ser vistas como desistentes. E escreveu algo que deveria te libertar completamente. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que as coisas são difíceis. Ficar em um espaço tóxico não se torna mais fácil com o tempo. Torna-se mais destrutivo. Permanecer em uma relação que te esvazia não melhora esperando mais. A deterioração se aprofunda. Continuar em um trabalho que mata a sua alma não se justifica com o tempo. Apenas mata mais de você. A dificuldade de ir embora não diminui ao adiar a partida. Ela apenas cresce. Então o que parece coragem, ficar e aguentar, muitas vezes é apenas medo de tomar a decisão difícil agora. Epicteto, que viveu situações em que não podia ir embora fisicamente, ensinava algo profundo sobre ir embora internamente. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. E sobre há situações em que você pode ir embora fisicamente, e deve fazê-lo quando é a hora. Há situações em que você ainda não pode ir embora fisicamente, mas pode ir embora emocionalmente. Você pode deixar de investir a sua energia emocional em algo que não te corresponde. Pode deixar de tentar controlar o que nunca esteve sob o seu controle. Pode desaparecer internamente de batalhas que não são suas para lutar. Ambas as formas de ir embora exigem o mesmo reconhecimento. Este espaço já não serve ao meu crescimento, à minha paz ou ao meu propósito.
E ficar mais tempo não honra nada, apenas prolonga o inevitável. Você provavelmente já viu isso na sua própria vida. Relações que você sabia que tinham terminado meses ou anos antes de finalmente terminarem. Trabalhos que você sabia que precisava deixar muito antes de finalmente pedir demissão. Amizades que você sabia que eram tóxicas, mas manteve por história compartilhada. Versões de si mesmo que você sabia que precisava soltar, mas carregou porque eram familiares. E em cada caso, quando finalmente teve a coragem de ir embora, provavelmente pensou a mesma coisa. Por que esperei tanto? Por que fiquei quando já sabia que era hora de ir? A resposta é porque você confundiu ir embora com fracassar. Porque acreditou que ficar era o certo, mesmo quando tudo em você sabia que ir embora era o sábio. Porque priorizou como os outros te veriam, em vez de como você se sentia por dentro. Marco Aurélio praticava algo específico sobre isso. Perguntava-se regularmente, em cada área da sua vida: isto ainda serve ao meu crescimento ou apenas persiste por inércia? Relações, responsabilidades, compromissos, identidades, crenças. Se algo persistia apenas por inércia, por medo de soltar, por apego ao que foi antes, ele sabia que era hora de ir embora. Não de forma dramática, não de forma destrutiva. Simplesmente reconhecia que aquele espaço havia cumprido o seu propósito e partia. Sêneca advertia especificamente contra se agarrar ao que já cumpriu o seu tempo. Agarramo-nos a tudo como se fosse permanente. Recusamo-nos a soltar o que já se foi. E esse apego é a fonte da maior parte do nosso sofrimento desnecessário. Cada pessoa, cada situação, cada versão de você tem um propósito temporal. Alguns duram anos, alguns duram décadas, alguns duram a vida inteira. Mas muitos têm data de validade. E reconhecer essa validade não é falta de gratidão, é sabedoria. Você pode ser grato pelo que algo foi e reconhecer honestamente que já não é isso. Pode honrar o que alguém significou e admitir que já não há espaço mútuo para crescer. Pode apreciar quem você foi em uma fase anterior e soltar essa identidade para se tornar quem precisa ser agora. Ir embora não apaga o valor do que foi, apenas reconhece que o seu tempo passou. Epicteto ensinava algo radical sobre o desapego. Tudo é emprestado, tudo retornará eventualmente à sua fonte. Então desfruta plenamente enquanto está presente e solta completamente quando chega a hora de partir. O problema não é se apegar enquanto algo ainda serve ao seu crescimento. O problema é se apegar depois que já deixou de servir, porque você tem medo de soltar. Esse medo te mantém preso a versões da sua vida que já expiraram. E quanto mais tempo você permanece, mais isso te custa em energia, em paz, em possibilidade. O que vem a seguir são 5 princípios sobre o poder de desaparecer no momento certo. 5 verdades que a cultura moderna esconde, porque quer que você acredite que ir embora é fraqueza. Mas os estoicos sabiam melhor. Sabiam que, às vezes, o ato mais poderoso é simplesmente reconhecer quando um ciclo terminou e ir embora silenciosamente em direção ao próximo, sem explicações elaboradas, sem justificativas defensivas, sem drama performático. Apenas a clareza de saber que a sua presença já não serve, e a força de agir segundo essa clareza. Antes de continuar, antes de explorarmos os 5 princípios que transformarão a sua relação com ir embora, você precisa fazer algo mais do que ouvir passivamente. Você precisa declarar um compromisso específico, não um pensamento privado que você esquece quando sente culpa por querer ir embora. Não uma intenção vaga que se dissolve quando outros questionam a sua decisão. Uma declaração pública que cria responsabilidade real. Vá aos comentários agora mesmo e escreva exatamente isto.
Tenho permissão para ir embora quando já não cresço. Essas palavras não são apenas uma frase motivacional. São o seu reconhecimento de que você tem permanecido em espaços que já expiraram, porque acreditou que ir embora era trair a si mesmo ou aos outros. E que decidiu que o seu crescimento, a sua paz, a sua integridade, valem mais do que a aparência de lealdade a espaços que te esvaziam. Faça isso agora. Pause este áudio. Vá aos comentários. Escreva: tenho permissão para ir embora quando já não cresço. Umeixeaba. Esse ato de declaração pública torna real a sua permissão de uma forma que o pensamento privado nunca consegue. Os estoicos compreendiam o poder dos votos públicos. Sabiam que, quando você declara a sua intenção externamente, quando a torna visível para outros, cria uma força que multiplica drasticamente a sua capacidade de agir de acordo com ela. Porque já não é apenas uma promessa consigo mesmo que você pode quebrar em segredo quando a culpa aparece. É um compromisso que outros viram. E essa visibilidade cria responsabilidade que transforma a intenção em ação. Este é o seu momento. Não de aprender filosofia abstrata sobre soltar, de confrontar honestamente quais espaços da sua vida já cumpriram o seu propósito e que você continua ocupando por medo, por inércia ou por culpa, e de se dar permissão para ir embora. Não eventualmente quando for mais fácil. Agora, quando é a hora. Primeiro princípio. Reconhece. Quando um espaço já cumpriu o seu propósito. Existe uma diferença absoluta entre um espaço difícil, que ainda tem propósito, e um espaço esgotado que apenas persiste por inércia. A maioria confunde os dois, e essa confusão os mantém presos durante anos, em situações que deveriam ter deixado há muito tempo. Um espaço difícil ainda te desafia ao crescimento. Um espaço esgotado apenas te drena sem retorno. Um espaço com propósito te incomoda, porque estás a expandir-te. Um espaço sem propósito te esvazia, porque estás a diminuir. A diferença nem sempre é óbvia, mas é sempre sentida. O teu corpo sabe antes que a tua mente admita. Aquela sensação de drenagem que já não se recupera com descanso. Aquela pesadez que surge quando pensas em voltar para esse espaço. Aquele alívio que sentes quando não precisas de estar ali. Esses não são sinais de fraqueza. São sinais de sabedoria a tentar comunicar contigo. Marco Aurélio enfrentava constantemente espaços difíceis como imperador. Guerras, pragas, traições, responsabilidades esmagadoras. Mas escreveu algo específico sobre como distinguia entre dificuldade com propósito e sofrimento sem sentido. Pergunta-te constantemente: isto é necessário? Porque a maior parte do que fazemos e dizemos não é necessária. E se conseguires eliminar o que não é necessário, terás mais tranquilidade e mais tempo. Nem todas as dificuldades são necessárias, nem todos os compromissos são importantes, nem todas as batalhas são tuas para lutar. E quando distingues entre o que é necessário e o que apenas persiste por inércia, ganhas clareza sobre o que soltar. O sinal mais claro de que um espaço cumpriu o seu propósito é simples, mas a maioria ignora. Já não cresces ali. Apenas te mantens ou diminuis. Sêneca expressava isso com uma precisão brutal. Se estás num lugar onde não podes prosperar, esse lugar é a tua prisão. Não importa quão bonito pareça por fora. Podes estar numa relação que por fora parece perfeita. O casal ideal, segundo as redes sociais. A história romântica que todos admiram. Mas se por dentro já não há crescimento mútuo, apenas coexistência estagnada em que ambos se tornaram versões menores do que eram, esse espaço já cumpriu o seu propósito. A história partilhada não o torna atual. A aparência externa não o torna real. Podes estar num trabalho que por fora é invejável. O título impressionante. O salário competitivo. Os benefícios generosos.
Mas se por dentro estás a morrer lentamente, se todas as segundas-feiras sentes esse peso no peito, se deixaste de aprender há anos e apenas repetes mecanicamente, esse espaço já cumpriu o seu propósito. O prestígio externo não compensa a morte interna. Podes estar numa cidade que, por fora, é ideal. O clima perfeito, as oportunidades abundantes, a vida que todos procuram. Mas se, por dentro, te sentes preso sem possibilidade, se anseias por algo que não consegues nomear, se sabes que existe uma versão de ti que só pode existir noutro lugar, esse espaço já cumpriu o seu propósito. A perfeição objetiva não importa quando, subjetivamente, estás a sufocar. A aparência externa não determina se um espaço ainda serve. A tua experiência interna, sim. E se tens ignorado a tua experiência interna, porque a externa parece boa demais para deixar, tens te traído por tempo demais. Epicteto ensinava algo específico sobre reconhecer quando ir embora. Quando uma situação já não te permite viver de acordo com os teus valores, quando te força a comprometer quem és repetidamente, essa situação já não é apropriada para ti. Nem todas as situações difíceis exigem que vás embora. As que te desafiam a crescer, mantendo a tua integridade, essas são valiosas, mesmo quando são incômodas. As que te forçam a comprometer os teus valores, apenas para permanecer, essas são tóxicas, independentemente dos benefícios externos. A diferença é crítica. Um trabalho difícil que te desafia profissionalmente, que te torna melhor na tua área, que expande as tuas capacidades, mas respeita os teus limites pessoais e nunca te pede para trair os teus princípios. Esse trabalho ainda serve ao teu crescimento. Mantém-no. A dificuldade é investimento, não custo. Um trabalho que paga bem, mas exige que traias os teus valores regularmente, que te pede pequenas concessões de integridade que se acumulam, que te faz agir de formas que não respeitas apenas para manter o salário. Esse trabalho já cumpriu o seu propósito. Não importa quanto pague, deixa-o. O salário não compensa a perda de ti mesmo. Uma relação difícil em que ambos estão a crescer genuinamente, em que há conflitos honestos que levam a uma compreensão mais profunda, em que ambos se desafiam mutuamente a serem melhores versões, em que a dificuldade é trabalho partilhado em direção a algo maior. Essa relação ainda tem um propósito profundo. Investe nela. A dificuldade é o preço do crescimento mútuo. Uma relação em que um cresce e o outro resiste a qualquer mudança, em que cada conversa difícil é uma batalha que não leva a lugar nenhum, em que a dificuldade não é trabalho partilhado, mas luta unilateral para manter algo que já morreu. Essa relação já cumpriu o seu propósito. Não importa quantos anos partilharam, solta-a. A história partilhada não justifica um futuro não partilhado. Marco Aurélio praticava uma pergunta específica para avaliar cada espaço da sua vida. Isto aproxima-me de quem quero ser ou afasta-me disso? Não. Isto é confortável? Porque o crescimento raramente é confortável. Não, isto é fácil. Porque o que vale a pena raramente é fácil. Mas aproxima-me da pessoa que decidi ser ou compromete-me constantemente. Se a resposta honesta era que o afastava, que exigia comprometer os seus valores, que o tornava menos daquilo que queria ser, sabia que era hora de ir embora. Não importava quanto tempo tinha investido. Não importava o que os outros pensariam. Não importava quão difícil seria a transição. Se o espaço já não servia ao seu crescimento em direção a quem queria ser, permanecer mais tempo era trair-se a si mesmo. E Marco Aurélio recusava-se a trair-se por conforto, por aparência ou por medo da mudança. Sêneca advertia especificamente contra usar o tempo investido como razão para ficar. Não digas: investi tanto tempo aqui que não posso ir embora agora.
Cada dia adicional que permaneces depois de reconheceres que deverias partir é mais tempo desperdiçado, não tempo recuperado. Isso chama-se a falácia do custo afundado e prende milhões em situações esgotadas. Já investi 5 anos nesta relação. Não posso ir embora agora. Seria desperdiçar esses 5 anos. Mas esses 5 anos já passaram. Já os viveste. Já os experimentaste. Não os recuperas ficando mais 5 anos em algo que não funciona. Na verdade, ficar mais 5 anos não honra os primeiros 5. Multiplica o desperdício, porque agora não perdeste apenas 5 anos, perdeste 10. E cada ano adicional é perda adicional, não recuperação do que foi investido. Já investi 10 anos a construir esta carreira. Seria um desperdício mudar agora. Mas esses 10 anos ensinaram-te competências, deram-te experiência, mostraram-te o que não queres. Não se perdem se mudares de direção. Perdem-se se permaneceres mais 10 anos em algo que odeias apenas porque já investiste os primeiros 10. O tempo passado é irrelevante para a decisão presente. É informação, não obrigação. A única pergunta relevante é: este espaço serve ao meu crescimento agora, com base em quem sou agora e em quem quero ser? Se não, ir embora não é desperdiçar o que foi investido. É parar de desperdiçar mais. É honrar o que aprendeste usando isso para tomar a decisão sábia agora. Epicteto ensinava aos seus estudantes um exercício brutal, mas clarificador. Imagina que começas hoje, sem história prévia com esta pessoa, este lugar, esta situação. Escolherias entrar agora com base em como isto é atualmente? Se a resposta honesta é não, se reconheces que nunca escolherias isto se o encontrasses hoje pela primeira vez, então permaneces apenas pela história, não pelo valor presente. E a história não é razão suficiente para ficar onde já não cresces. A história informa-te, não te obriga. Podes honrar plenamente o que algo foi sem te obrigares a permanecer no que se tornou. A prática que revela quando um espaço cumpriu o seu propósito é desconfortável, mas absolutamente necessária. Identifica os 3 principais espaços da tua vida: relação principal ou situação familiar, trabalho ou carreira, contexto social ou comunidade. Para cada um, dedica tempo a responder com honestidade brutal, que ninguém mais verá. Este espaço ainda me desafia ao crescimento ou apenas persiste por inércia e familiaridade? Sou uma pessoa melhor, mais inteira, mais autêntica por estar aqui. Ou estou a diminuir lentamente, comprometendo quem sou, a atuar versões menores de mim mesmo? Isto aproxima-me de quem quero ser ou compromete-me constantemente para manter o espaço? Se começasse do zero hoje, se nunca tivesse conhecido esta pessoa, nunca tivesse trabalhado aqui, nunca tivesse vivido nesta cidade, escolheria este espaço com base apenas na sua realidade atual, não na sua história ou no seu potencial imaginado? As respostas honestas provavelmente exporão pelo menos um espaço que já cumpriu o seu propósito há muito tempo. Talvez tenha cumprido há 1 ano e estiveste em negação. Talvez há 5 anos e estiveste a operar por inércia. Talvez há 1 década e estiveste preso pela culpa, mas definitivamente já cumpriu. E tens permanecido não porque o espaço serve, mas porque tens medo do que significa ir embora. Medo de admitir que algo que foi importante já não é. Medo de decepcionar pessoas cujas expectativas colocaste acima do teu bem-estar. Medo do vazio temporário entre soltar isto e encontrar o próximo. Medo de que ir embora confirme que fracassaste, quando na verdade confirma que cresceste para além desse espaço. Marco Aurélio também reconhecia sinais específicos de que um espaço tinha cumprido o seu propósito. Sentes drenagem constante que já não se recupera. Não cansaço normal que se resolve com descanso,
mas exaustão existencial que persiste independentemente de quanto dormes. Encontras-te a fingir, a atuar, a ser versões performativas em vez de autênticas. Não o ajuste normal que todos fazemos em contextos diferentes, mas a traição constante de quem realmente és apenas para permanecer. Os teus valores são comprometidos regularmente não por escolhas complexas, mas como preço de admissão. Não dilemas éticos difíceis, mas situações em que sabes o que é certo e fazes o conveniente porque o espaço exige. Já não existem conversas reais, apenas trocas superficiais automatizadas. Não há intimidade de conhecer alguém tão bem que as palavras são desnecessárias, mas a ausência de conexão genuína disfarçada de familiaridade. Sentes-te genuinamente aliviado quando não precisas de estar ali e cada vez mais ansioso quando sabes que tens de voltar. Não a antecipação nervosa de algo desafiador, mas o peso existencial de regressar a algo que te esvazia. Cada um desses sinais indica claramente que o espaço já cumpriu o seu propósito, que permaneces não porque serve, mas porque ir embora exige uma coragem que ainda não reuniste. Mas essa coragem não aparecerá magicamente. Constrói-se reconhecendo honestamente o que já terminou e agindo de acordo com essa verdade. Sêneca encerrava os seus textos sobre isso com uma pergunta que deveria confrontar-te brutalmente. Quantos anos mais viverás em espaços que já expiraram porque tens medo de admitir que é hora de partir? Quantas versões de uma vida mais rica sacrificarás no altar de não querer soltar o conhecido? Essa pergunta não é retórica, é urgente, porque cada dia que permaneces num espaço que já cumpriu, é um dia em que não estás disponível para espaços que ainda têm potencial. Cada ano que passas, onde já não cresces, é um ano perdido de crescimento que nunca recuperarás. E no final da tua vida, não recordarás com orgulho os anos em que ficaste por medo. Recordarás com arrependimento os anos que poderias ter vivido de forma diferente se tivesses tido a coragem de ir embora quando já sabias que era a hora. Reconhecer quando um espaço cumpriu o seu propósito não é fracasso, é maturidade. É honrar o que foi sem te apegares ao que já não é. É ter a coragem de soltar o conhecido e confortável para criar espaço para o desconhecido e possível. E esse reconhecimento honesto é exatamente onde começa o verdadeiro poder de desaparecer no momento certo, quando sabes por dentro que já terminou, mas por fora continuas a participar, vives dividido. Quando finalmente alinhas o teu exterior com o teu interior e vais embora, vives íntegro. E essa integridade, essa coragem de agir de acordo com o que sabes que é verdade, é exatamente o poder que tens procurado. Segundo princípio, a tua ausência comunica mais do que 1000 palavras. Há um momento em que deixas de te explicar, em que reconheces que as pessoas que exigem explicações infinitas nunca compreenderão, e que as pessoas que verdadeiramente te conhecem não precisam de explicação alguma. A tua ausência diz tudo o que precisa ser dito, sem drama, sem vingança, apenas definitiva. Simplesmente deixas de estar disponível para espaços que não te honram. E essa indisponibilidade comunica o teu valor com mais clareza do que qualquer palavra poderia. Marco Aurélio enfrentava constantemente pessoas que exigiam explicações pelas suas decisões. Como imperador, poderia ter justificado cada escolha, defendido cada ação, explicado cada movimento, mas escreveu algo que expõe a futilidade de te explicares a quem não quer compreender. Não percas tempo a discutir sobre o que um homem bom deveria ser. Sê um. Não convence todos de que és bom. Sê bom. E o teu ser comunicará mais do que as tuas palavras. Da mesma forma, a tua ausência de espaços que já não servem comunica mais do que 1000 explicações sobre por que foste embora. As pessoas que respeitam limites não precisam de justificações elaboradas. As pessoas que não respeitam limites
Não aceitarão justificação alguma, por mais detalhada que seja. Então, explicar-te infinitamente a quem está decidido a não compreender é desperdício de energia, energia que poderias usar a reconstruir na tua nova direção. Sêneca expressava isso com uma clareza brutal. Aquele que permanece em debate infinito sobre o seu valor com quem o nega perdeu antes de começar. O teu valor não está em debate. Ou o reconhecem ou não, e se não o reconhecem, a tua ausência é a única resposta necessária. Pensa em quanta energia gastaste a explicar-te a pessoas que nunca iriam compreender. A explicar por que precisas de limites a quem beneficia de não teres limites. A explicar por que um espaço já não funciona a quem está confortável com que não funcione para ti. A explicar por que precisas de partir a quem está investido em que fiques. Cada conversa circular em que terminas mais exausto do que quando começaste. Cada tentativa de fazer com que entendam que termina com eles a manipular a conversa para que tu sejas o problema. Cada justificação que ofereces e que é usada como prova de que não pensaste o suficiente. Todo esse esforço desperdiçado a tentar obter permissão de pessoas que nunca a darão, porque a tua partida não lhes convém. A tua ausência incomoda-os. O teu limite desafia-os. Então farão tudo o possível para te convencer de que partir é egoísta, precipitado, injustificado, dramático, não porque genuinamente acreditem nisso, mas porque a tua permanência lhes serve. Epicteto ensinava algo radical sobre isso. Não deves contas das tuas decisões a quem não vive as consequências delas. Se alguém não carrega o teu peso, não tem direito a questionar como o levas. As pessoas que te criticam por partires não estão a oferecer-se para tornar o espaço mais suportável para ti. Não estão a dizer, fica e vamos trabalhar juntos para melhorar isto. E gens, estão a dizer, fica e continua a carregar o que eu não quero carregar. Ou fica porque a tua partida me incomoda. O teu bem-estar não é a prioridade delas. A comodidade delas é. E quando finalmente reconheces isso, quando vês que todas as conversas circulares nunca chegarão a uma compreensão genuína, a única resposta sábia é deixares de te explicar, não anunciar dramaticamente que já não darei explicações. Simplesmente deixar de as dar, partir silenciosamente, desaparecer por completo. Estar indisponível para o debate sobre a tua decisão. A tua ausência comunica tudo. Este espaço já não serve. A minha presença terminou. Não há debate sobre isso. Marco Aurélio praticava isso especificamente com pessoas que exigiam constantemente a sua energia sem reciprocidade. Não tinha conversas elaboradas sobre limites. Não justificava a sua indisponibilidade. Simplesmente não estava disponível, e a sua ausência comunicava claramente: o meu tempo tem valor, e já não o invisto aqui. As pessoas que o respeitavam, aceitavam isso sem drama. As que não o respeitavam queixavam-se, manipulavam, tentavam gerar culpa, mas a sua ausência permanecia, porque tinha reconhecido que explicar-se a quem não respeita limites é impossível. Sêneca também praticava distinguir entre pessoas que mereciam explicação e pessoas que apenas procuravam munição. A quem genuinamente te ama e respeita, uma explicação breve é suficiente. Compreendem porque querem compreender. A quem está investido na tua permanência para o seu próprio benefício, nenhuma explicação será suficiente. Questionarão porque precisam que duvides. Então os inventades. A diferença é crítica. Há pessoas na tua vida que, quando dizes, preciso de partir, este espaço já não serve ao meu crescimento, respondem com, compreendo, apoio-te, estarei aqui se precisares de algo. Não exigem detalhes, não questionam o teu julgamento, não tentam convencer-te a ficar, confiam que conheces a tua experiência melhor do que eles.
e priorizam o teu bem-estar acima da preferência de que fiques. Essas pessoas merecem uma conversa honesta, mas breve. Não porque devas justificar-te, mas porque o respeito mútuo merece clareza básica. Mas há outras pessoas que, quando expressas a mesma decisão, respondem com: mas por quê? Tens a certeza? Não estás a exagerar? Não devias tentar mais? O que os outros vão dizer? Não achas que cada pergunta é um anzol para te prender num debate infinito? Cada questionamento é uma tentativa de te fazer duvidar do que sabes que é verdade. Cada conselho é, na realidade, manipulação disfarçada de preocupação. Essas pessoas não merecem explicações elaboradas, porque não procuram compreender. Procuram razões para invalidar a tua decisão. E quanto mais explicas, mais munição lhes dás para questionar. Epicteto ensinava aos seus estudantes algo específico sobre partir sem explicação. A tua vida é tua para a viver, não para a defender. Não deves justificações sobre como escolhes viver a quem não vive as consequências das tuas escolhas. Isto não significa ser cruel ou desnecessariamente misterioso. Significa reconhecer que existe uma diferença entre comunicar decisões a quem as respeitará e justificar decisões a quem as atacará. Aos primeiros, clareza breve e honesta. Aos segundos, ausência definitiva sem debate. A prática específica que transforma isto de conceito em realidade é desconfortável, mas libertadora. Da próxima vez que tomares a decisão de partir e alguém exigir uma explicação detalhada, pergunta-te internamente antes de responder: esta pessoa procura genuinamente compreender para me apoiar, ou procura razões para invalidar a minha decisão? Se for o primeiro caso, oferece clareza básica. Este espaço já cumpriu o seu propósito para mim. Preciso de partir para continuar a crescer. Agradeço a tua compreensão, sem detalhes desnecessários, sem justificações defensivas. Apenas a verdade simples. Se for o segundo caso, oferece apenas: tomei esta decisão após consideração cuidadosa. Não está em debate. E mantém esse limite, independentemente de quanto pressionem. Não. Deixa-me explicar melhor para que entendas. Não, se me deixares justificar. Vais ver que faz sentido. Apenas, já decidi. Não está em debate. A minha ausência é a minha resposta. Essa firmeza sem elaboração comunica algo poderoso. A tua decisão não precisa da aprovação deles. Marco Aurélio também reconhecia que a tua ausência frequentemente revela mais sobre o espaço que deixaste do que qualquer palavra poderia. Quando partes de um espaço tóxico, esse espaço normalmente reage de formas que validam completamente a tua decisão. Se era um trabalho tóxico, a tua ausência frequentemente expõe o quanto dependiam da tua sobrecompensação. Agora, sem ti, os problemas sistêmicos que estavas a encobrir tornam-se óbvios. Se era uma relação desequilibrada, a tua ausência frequentemente revela o quanto estavas a carregar sozinho. Agora, sem ti, a outra pessoa luta com coisas básicas que tu estavas a gerir. Se era uma amizade parasitária, a tua ausência frequentemente mostra o quanto recebiam sem dar. Agora, sem ti, queixam-se de não ter quem os escute, mas nunca te escutaram a ti. A tua ausência não precisa de ser explicada. Explica-se sozinha pela forma como o espaço reage quando já não estás a carregar o que não te competia carregar. Sêneca escreveu algo sobre isso que expõe uma verdade incômoda. As pessoas raramente valorizam a tua presença de forma adequada até experimentarem a tua ausência. E se a tua ausência não lhes ensina o teu valor, então nunca foi a tua presença que valorizavam, mas aquilo que fazias por elas. Isso revela algo crítico sobre o que estavas a sustentar. Se partes e genuinamente sentem a tua falta de ti, da tua essência, da tua companhia,
de quem és então havia valor real partilhado. Se partes e sentem falta do que fazias, do que fornecias, de como os fazias sentir, mas não genuinamente de quem és então nunca foi uma relação real. Era uma transação. E partir de transações disfarçadas de relações não requer explicação. A tua ausência simplesmente encerra a transação. E isso é comunicação suficiente. Epicteto advertia especificamente contra procurar compreensão em pessoas incapazes de a oferecer. Não esperes que os cegos vejam. Não esperes que os surdos ouçam. E não esperes que pessoas egoístas compreendam decisões que priorizam o teu bem-estar em detrimento da conveniência delas. Isto soa duro, mas é libertador, porque enquanto esperares que compreendam, permanecerás preso a tentar explicar-te de formas cada vez mais elaboradas. Quando aceitas que não compreenderão, que não podem compreender porque estão demasiado investidas na tua permanência, libertas-te para simplesmente partir. Sem culpa, sem justificação infinita, sem necessidade da bênção delas. A tua ausência é suficiente. Comunica tudo o que pessoas capazes de compreender precisam de saber. O resto não é tua responsabilidade resolver. A verdade mais profunda sobre a tua ausência como comunicação é esta: as pessoas certas para ti compreenderão mesmo com explicação mínima. As pessoas erradas para ti questionarão mesmo com explicação infinita. Então a quantidade de explicação que ofereces não determina se compreenderão. A capacidade e a vontade delas de compreender é que determinam. E tu não controlas essa capacidade ou vontade. Só controlas quanta energia gastas a tentar fazer o impossível. Fazer com que alguém investido na tua permanência compreenda por que precisas de partir. Marco Aurélio resumiu isto perfeitamente. Não desperdices o resto da tua vida a detestar-te e a agredir-te por coisas que não controlas. Faz o que é teu fazer. Solta o que não é teu carregar. Explicar-te infinitamente a quem está decidido a não compreender não é teu fazer. Partir quando reconheces que um espaço já cumpriu o seu propósito é teu fazer. E a tua ausência, silenciosa e definitiva, comunica tudo o que pessoas capazes de compreender precisam de saber. O resto não é tua responsabilidade. Terceiro princípio: solta o que já não podes carregar. Há um peso que tens carregado há demasiado tempo. Não porque sejas forte, mas porque tens medo do que significa soltá-lo. Esse trabalho que te esgota, mas do qual deverias estar grato por ter. Essa relação que te esvazia, mas na qual investiste tanto tempo a construir. Essa identidade que já não te serve, mas que todos esperam que mantenhas. Essa versão de ti que faz os outros felizes, mas que te destrói por dentro. Carregas não porque possas, mas porque acreditas que deves. E esse dever imaginário está a destruir-te lentamente. Marco Aurélio, que literalmente carregava o peso de um império, escreveu algo que deveria libertar-te completamente. Não é necessário suportar tudo o que se te apresenta. É necessário suportar apenas o que serve à tua natureza mais elevada. Tudo o resto pode ser solto sem culpa. Nem todo peso merece ser carregado. Nem toda responsabilidade é realmente tua. Nem todo dever é legítimo. E distinguir entre o que é genuinamente teu para carregar e o que assumiste por culpa, por expectativa externa ou por medo, essa distinção é crítica. Sêneca observava isto constantemente em Roma. Pessoas a colapsar sob pesos que nunca foram delas para carregar, e escreveu algo brutal sobre isso. A maioria das pessoas não é destruída pelo que a vida lhes dá para carregar. É destruída pelo que voluntariamente assumem carregar para satisfazer expectativas de outros. Pensa no que estás a carregar agora mesmo. Quanto disso é genuinamente teu? Quanto assumiste porque alguém não quis carregar? Quanto estás a sustentar porque te disseram que assim é que se parece o sucesso? Ou,
Isto é o que pessoas responsáveis fazem. Quanto carregas porque tens medo de desiludir pessoas cujas expectativas nunca perguntaste se querias cumprir? A resposta honesta provavelmente é: a maior parte. A maior parte do que carregas não é realmente teu. São expectativas externas que internalizaste como obrigação e agora estão a destruir-te, não porque sejas fraco, mas porque estás a carregar o peso de várias vidas além da tua. Epicteto ensinava algo específico sobre distinguir o que é realmente teu para carregar. Há coisas sob o teu controlo e coisas fora do teu controlo. As primeiras são a tua responsabilidade genuína. As segundas nunca foram tuas para carregar, independentemente de quem te tenha convencido do contrário. Sob o teu controlo, as tuas ações, os teus valores, as tuas decisões, o teu esforço. Fora do teu controlo, resultados, comportamentos dos outros, percepções externas, circunstâncias. Se estás a carregar peso a tentar controlar o que não controlas, estás a carregar peso que nunca foi teu. Se te sentes responsável por como os outros se sentem perante as tuas decisões de impor limites, estás a carregar o trabalho emocional deles além do teu. Se te sentes obrigado a compensar deficiências de sistemas ou pessoas porque alguém tem de o fazer, estás a carregar responsabilidades que não te pertencem. Se te sentes culpado por priorizar o teu bem-estar quando isso incomoda outros, estás a carregar a expectativa deles de que te sacrifiques infinitamente para a conveniência deles. Cada um desses pesos pode ser solto, não porque sejas egoísta, mas porque nunca foram teus. Marco Aurélio fazia uma pergunta específica quando sentia um peso esmagador. Este peso é segundo o meu papel genuíno, ou assumi-o segundo expectativas de outros? Como imperador, certos pesos eram genuinamente seus. Decisões de Estado, liderança militar, justiça administrativa. Mas muitos pesos que outros tentavam colocar sobre ele, opiniões sobre como deveria viver a sua vida pessoal, expectativas sobre quem deveria ser, para satisfazer fantasias de um imperador perfeito, exigências de disponibilidade constante, esses não eram dele. E ele soltava-os sem culpa, porque reconhecia que carregar pesos que não eram seus não só o destruiria, como o tornaria incapaz de carregar os pesos que eram genuinamente da sua responsabilidade. Sêneca ensinava algo semelhante sobre capacidade finita. A tua energia é limitada. Cada peso que carregas e que não é teu é energia que deixa de estar disponível para aquilo que é genuinamente da tua responsabilidade. Carregar tudo não é virtude, é má gestão de recursos finitos. Isto confronta a narrativa cultural de que consegues com tudo se apenas fores suficientemente forte. Não consegues com tudo. Ninguém consegue com tudo. A capacidade humana é finita. E quando tentas carregar tudo, responsabilidades genuínas, mais expectativas externas, mais culpa imposta, mais deveres imaginários, não te tornas mais forte. Tornas-te menos capaz de carregar até aquilo que genuinamente é teu, porque estás tão exausto a sustentar pesos que não te pertencem, que já não tens energia para o que te pertence. A prática que revela que peso pode soltar é brutalmente honesta. Faz uma lista de tudo o que estás a carregar atualmente. Todo compromisso, toda responsabilidade, todo tenho de fazer isto. Depois, para cada item, pergunta-te especificamente: isto é genuinamente a minha responsabilidade segundo o meu papel real, ou assumi-o por expectativa externa, culpa ou medo de desiludir? Soltar isto destruir-me-ia genuinamente a mim, ou apenas incomodaria outros que beneficiam de eu o carregar? Carregar isto permite-me cumprir melhor as minhas responsabilidades genuínas, ou esgota-me ao ponto de falhar no que realmente é meu? Se nunca tivesse assumido isto e alguém me pedisse para o carregar agora, eu diria sim,
Com base na minha capacidade atual, as respostas honestas provavelmente revelarão vários pesos que pode soltar, que deve soltar, não por egoísmo, mas por sobrevivência, porque se colapsa sob pesos que não são teus, também não conseguirás carregar o que é teu. Epicteto advertia especificamente contra a martirização. Aquele que se destrói a si mesmo carregando tudo o que os outros não querem carregar, não é virtuoso, é tolo, e o seu colapso eventual não ajuda ninguém. Isto confronta a glorificação cultural do sacrifício infinito. Trabalha até colapsar. Põe sempre os outros em primeiro lugar. Nunca digas não. Sê tudo para todos. Isto não são valores. São prescrições para a autodestruição. E quando finalmente colapsas, quando o teu corpo e a tua mente se recusam a continuar, ninguém te agradecerá por teres carregado o que não te pertencia. Substituir-te-ão e procurarão a próxima pessoa disposta a destruir-se por expectativas externas. Então partir antes do colapso, soltar antes de quebrar, estabelecer limites antes de não teres mais nada. Para dar isso não é abandono, é sabedoria, é sobrevivência, é o único ato que preserva a tua capacidade de continuares a ser útil nas tuas responsabilidades genuínas. Marco Aurélio também reconhecia que soltar não é binário, não é carrego tudo ou não carrego nada. É carrego o que é genuinamente meu com excelência e solto o que nunca foi meu sem culpa. Essa distinção exige clareza brutal sobre o que é realmente teu. O teu trabalho é teu. Trabalhar em excesso para cobrir sistemas disfuncionais não é teu. A tua família é tua responsabilidade. Ser terapeuta emocional não remunerado de adultos capazes não é tua responsabilidade. O teu crescimento é teu. Sacrificar o teu crescimento para que outros permaneçam confortáveis no estagnação não é teu. A tua paz é tua responsabilidade. Manter uma paz falsa permitindo comportamentos destrutivos não é tua responsabilidade. A linha é clara quando te atreves a olhá-la honestamente. Mas a maioria não olha porque teme o que verá. Que esteve a carregar pesos de várias pessoas porque tem medo de ser visto como egoísta se carregar apenas o que é genuinamente seu. Sêneca encerrava os seus textos sobre isto com uma pergunta devastadora. Quanto mais de ti mesmo sacrificarás no altar das expectativas externas, antes de reconhecer que a única coisa que deves aos outros é viver segundo os teus valores, não segundo as conveniências deles? Essa pergunta não é teórica, é urgente. Porque cada dia que carregas o que não é teu, é um dia em que não tens energia plena para o que é teu. Cada ano que passas a ser tudo para todos, é um ano em que não foste completamente tu para ti mesmo e para quem genuinamente merece a tua energia. E no final, quando estiveres completamente esgotado, quando já não tiveres nada mais para dar, descobrirás que sacrificaste a tua vida inteira por pesos que nunca foram teus. E ninguém te agradecerá, porque já não serás útil. Soltar o que já não podes carregar não é fraqueza, é honestidade. É reconhecer que a tua capacidade é finita, que a tua energia é limitada, que a tua vida é uma só, e que carregar apenas o que é genuinamente teu com excelência serve mais o mundo do que carregar tudo com mediocridade exaustiva. Marco Aurélio viveu isto. Carregava o peso de um império, mas soltava constantemente expectativas que não serviam o seu papel genuíno. Não tentava ser amigo de todos. Não tentava satisfazer todas as opiniões. Não carregava a culpa por decisões difíceis, mas necessárias. Carregava o que era genuinamente seu segundo o seu papel, e soltava todo o resto. E essa seletividade brutal sobre o que carregar é exatamente o que lhe permitiu carregar o que era genuinamente seu durante décadas sem colapsar. Tu tens o mesmo direito. Soltar o que nunca foi teu para carregar o que genuinamente é teu com excelência. Isso não é abdicação de responsabilidade.
É clareza sobre onde realmente está a tua responsabilidade. E quando finalmente soltas o que já não podes continuar a carregar, descobrirás algo libertador. Não eras fraco por não conseguires com tudo. Estavas a ser destruído, a tentar carregar o que nunca foi desenhado para uma pessoa carregar sozinha, e soltar isso não é fracasso. É sobrevivência. É sanidade. É o único ato que preserva a tua capacidade de continuar a ser quem és para aquilo que genuinamente importa. Quarto princípio. Protege a tua paz como se fosse o teu único tesouro. Há algo que possuis que é mais valioso do que qualquer relação, qualquer trabalho, qualquer conquista externa. A tua paz interior. E a maioria trata-a como se fosse negociável, renovável, infinitamente restaurável. Sacrificas a tua paz para manter relações que te drenam. Comprometes a tua paz por trabalhos que te esgotam. Abandonas a tua paz por expectativas que nunca perguntaste se querias cumprir. E cada vez que as sacrificas, convences-te de que vais recuperá-la depois. Mas o depois nunca chega, porque continuas nos mesmos espaços que destroem a tua paz. E no fim encontraste a viver sem paz constante, acreditando que isso é normal, que assim é a vida adulta, que todos vivem assim. Mas isso é mentira. Marco Aurélio, que enfrentava pressões capazes de destruir a maioria das pessoas, escreveu algo que deveria confrontar-te brutalmente. Tens poder sobre a tua mente, não sobre os acontecimentos externos. Reconhece isto e encontrarás força. Mas acrescentou algo ainda mais específico sobre a paz. Se procuras paz, faz menos. Ou mais corretamente, faz apenas o essencial. Porque a maioria do que fazemos e dizemos não é necessário. E quando eliminas o desnecessário, ganhas não apenas tempo, mas também a tranquilidade que vem de saber que a tua vida é tua. A tua paz não é algo que encontras em retiros ocasionais enquanto vives caoticamente o resto do tempo. É o estado base a partir do qual operas quando eliminaste implacavelmente tudo o que a destrói. E eliminar o que destrói a tua paz frequentemente significa partir de espaços, pessoas e versões de ti mesmo que a cultura diz que deverias manter. Sêneca expressava isto com uma precisão devastadora. A paz não é a ausência de conflito externo. É a presença de clareza interna sobre o que merece a tua energia e o que não merece. Podes estar no meio de situações objetivamente difíceis e manter paz se essas situações servem o teu propósito genuíno. Podes estar em circunstâncias perfeitas por fora e viver sem paz se essas circunstâncias traem constantemente os teus valores internos. A paz não vem de circunstâncias externas perfeitas. Vem do alinhamento interno entre os teus valores e as tuas ações. E cada vez que comprometes os teus valores para manter uma situação, destróis a tua paz. Não importa quão perfeita essa situação pareça por fora. Epicteto ensinava algo radical sobre proteger a paz. Ninguém pode tirar-te a tua paz sem o teu consentimento. Cada vez que perdes a tua paz, é porque permitiste que algo externo determinasse o teu estado interno. Isto pode soar como se estivesses a culpar-te, mas é exatamente o oposto. É empoderar-te para reconhecer que a tua paz está sob o teu controle. Não perfeitamente, não facilmente, mas definitivamente sob o teu controle através das decisões que tomas sobre o que permites no teu espaço mental e emocional. Quando permaneces numa relação que gera drama desnecessário de forma constante, escolheste esse drama em vez da tua paz. Quando permaneces num trabalho tóxico que te esgota existencialmente, escolheste esse salário em vez da tua paz. Quando permites que pessoas sem limites tenham acesso constante ao teu tempo e à tua energia, escolheste a comodidade delas em vez da tua paz. Cada uma destas é uma escolha.
Nem sempre é fácil vê-la como escolha, mas é. E quando finalmente a vês como escolha, recuperas o poder de escolher diferente. Marco Aurélio praticava algo específico para proteger a sua paz. A avaliação constante do que tinha acesso ao seu espaço interno. Não pessoas fisicamente, mas mental e emocionalmente. Esta pessoa, este compromisso, esta situação, melhora a minha paz ou destrói-a? Não, esta pessoa é importante, não deveria valorizar este compromisso, mas a minha paz melhora ou piora por manter isto na minha vida? Se piorava de forma consistente, ele sabia que precisava criar distância, não por crueldade, mas por sobrevivência, porque um imperador sem paz é um imperador incapaz de liderar com sabedoria. Um ser humano sem paz é um ser humano incapaz de viver plenamente. Sêneca advertia especificamente contra sacrificar paz por aparências. Preferimos viver num caos que nos faz parecer bem-sucedidos a viver numa paz que nos faz parecer simples. E essa troca estúpida é a razão pela qual a maioria vive miseravelmente enquanto parece viver bem. Isto confronta diretamente a cultura do hustle, do grind, do sacrifica agora, desfruta depois. Essa narrativa treina-te a acreditar que a paz é algo que conquistarás depois de alcançar o suficiente, acumular o suficiente, impressionar o suficiente. Mas o depois nunca chega, porque cada meta alcançada revela outra meta. Cada conquista gera uma nova expectativa. Cada nível de sucesso traz novos problemas. Então passas a vida inteira a perseguir uma paz futura, enquanto sacrificas a paz presente. E no fim descobres que nunca tiveste paz. Apenas tiveste conquistas externas que nunca compensaram o vazio interno. Epicteto ensinava algo brutal sobre isto. Aquele que espera ter paz depois de alcançar os seus objetivos nunca terá paz, porque os objetivos são infinitos, e a paz é agora ou nunca. A paz não é um destino que alcanças depois de fazeres o suficiente. É um estado que cultivas agora, eliminando implacavelmente tudo o que a destrói. E o que a destrói frequentemente são exatamente as coisas que persegues acreditando que te trarão paz. Esse trabalho de maior prestígio que te rouba todo o tempo. Essa relação que parece perfeita por fora, mas te esvazia por dentro. Essa identidade social que mantém aparências, mas trai quem realmente és. A prática que revela o que está a destruir a tua paz é desconfortável, mas absolutamente necessária. Durante uma semana, todas as noites pergunta-te especificamente: quando perdi a minha paz hoje? Que pessoa, situação ou compromisso a destruiu? Nada de generalidades. Precisão brutal. Não o trabalho em geral, mas aquela reunião específica com aquela pessoa específica que invalida constantemente a minha contribuição, não a minha relação, mas aquele padrão específico em que expresso uma necessidade clara, e ela é ignorada repetidamente. Não as minhas obrigações sociais, mas aquele evento específico em que fingi durante 3 horas ser alguém que não sou para satisfazer expectativas de pessoas que mal conheço. Cada perda de paz tem uma origem específica. E quando identificas essas origens com precisão, ganhas clareza sobre o que eliminar. Marco Aurélio também reconhecia que proteger a paz não significa evitar tudo o que é difícil. Significa distinguir entre dificuldade que serve ao teu crescimento e caos que apenas destrói a tua paz. Um desafio difícil no trabalho que te torna um profissional melhor pode coexistir com paz, se o ambiente respeita os teus limites e valoriza a tua contribuição. Um caos constante onde trabalhas muito e nunca é suficiente, onde os limites são violados regularmente, onde o esforço nunca é reconhecido, isso destrói a paz sem benefício correspondente. Uma relação difícil
onde ambos estão genuinamente a trabalhar nos problemas, pode ter uma paz profunda, se houver respeito mútuo e esforço partilhado. Um caos relacional onde um se esforça e o outro resiste, onde o esforço é unilateral, onde cada conversa difícil é uma batalha. Isso destrói a paz sem crescimento correspondente. A diferença crítica é esta: a dificuldade vem acompanhada de respeito, reciprocidade e propósito partilhado, então pode coexistir com paz. A dificuldade vem acompanhada de desrespeito, esforço unilateral e ausência de propósito, então apenas destrói a paz. Sêneca praticava algo específico quando sentia a sua paz ameaçada. Primeiro, identificava a fonte específica. Nada de generalidades vagas. Precisão brutal sobre o que exatamente estava a destruir a sua paz. Segundo, perguntava-se: isto é necessário segundo os meus valores genuínos, ou persiste por inércia, medo ou expectativa externa? Terceiro, se não era necessário, eliminava. Não gradualmente, decisivamente. Não vou reduzir lentamente a minha exposição, mas isto destrói a minha paz e não serve o meu propósito, então termina agora. Essa decisão não era crueldade, era clareza de prioridades, porque ele tinha reconhecido algo que a maioria ignora. A tua paz é o fundamento a partir do qual tudo o resto opera. Sem paz, não pensas com clareza, não amas plenamente, não crias eficazmente, não vives de forma autêntica. Então proteger a tua paz não é egoísmo, é o pré-requisito para conseguires contribuir de forma significativa. Epicteto advertia especificamente contra a culpa por proteger a paz. Aquele que se sente culpado por proteger a sua paz ainda não compreendeu que sem paz não tem nada a oferecer. Está a destruir-se por expectativas externas, enquanto finge que isso é virtude. Isto confronta a narrativa de que colocar sempre os outros em primeiro lugar é virtuoso. Se colocas constantemente os outros em primeiro lugar, enquanto destróis a tua paz, em algum momento não terás paz nenhuma para sustentar. E então não só tu sofres, todos os que dependem de ti sofrem, porque já não tens nada para dar. Proteger a tua paz de forma feroz não é abandonar os outros, é garantir que podes continuar presente para eles de forma sustentável. Marco Aurélio viveu isto como imperador. Tinha responsabilidades imensas para com milhões, mas protegia a sua paz de forma implacável. Criava tempo todos os dias para reflexão silenciosa. Estabelecia limites sobre quem tinha acesso ao seu tempo pessoal. Soltava constantemente expectativas que não serviam o seu papel genuíno. Não porque fosse egoísta, mas porque reconhecia que um imperador sem paz é incapaz de servir com sabedoria. E um ser humano sem paz é incapaz de viver plenamente. Tu tens a mesma responsabilidade contigo mesmo, não de seres perfeito, mas de protegeres o estado interno a partir do qual todas as tuas ações externas operam. E isso significa partir de espaços que destroem a tua paz, mesmo quando parecem importantes por fora. Mesmo quando outros questionam a tua decisão. Mesmo quando tens medo do que significa soltar. Porque no fim, a tua paz não é negociável. Não é infinitamente renovável. Não é algo que recuperarás depois. É o teu único tesouro real. E protegê-la ferozmente é o único ato que te permite viver de forma sustentável segundo os teus valores. Sêneca encerrou um dos seus últimos textos com algo que resume tudo isto perfeitamente. Vivi o suficiente, porque vivi com paz. Aquele que vive 100 anos sem paz não viveu, apenas existiu. Essa distinção aplica-se a ti agora. Estás a viver ou apenas a existir? Tens paz genuína ou apenas breves intervalos entre caos constante? Proteges a tua paz como o teu tesouro mais valioso ou sacrificas-na regularmente por coisas que não importarão daqui a 10 anos? As respostas honestas
provavelmente revelarão que tens estado a existir sem viver, permanecendo em espaços que destroem a tua paz, porque tens medo do que significa partir. E esse medo é compreensível, mas é menos custoso do que continuar, porque cada dia adicional sem paz é um dia adicional em que não vives verdadeiramente. E a tua vida é demasiado valiosa, demasiado breve, demasiado preciosa para ser desperdiçada numa existência sem paz. Quinto princípio: partir sem ressentimento é a máxima liberdade. Existe uma diferença absoluta entre partir porque algo terminou e partir carregando ressentimento sobre como terminou. O primeiro é liberdade. O segundo é uma prisão portátil. Pode sair fisicamente de um espaço e continuar emocionalmente acorrentado a ele se partires, carregando ressentimento. Cada pensamento de isto não deveria ter acontecido assim. Cada ruminação sobre "eu merecia um tratamento melhor". Cada conversa mental em que finalmente dizes o que não disseste. Tudo isso é permanecer. Não fisicamente, emocionalmente. E enquanto permaneceres emocionalmente no que deixaste, não és realmente livre. Marco Aurélio enfrentava constantemente situações que legitimamente poderiam gerar ressentimento. Traições de pessoas próximas, injustiças políticas, promessas quebradas, lealdades falsas. Ele poderia ter passado anos a ruminar cada uma delas, a construir listas mentais de agravos, a planear vinganças justas. Mas escreveu algo que revela por que o ressentimento é uma prisão autoimposta. A melhor vingança é não te tornares como o teu inimigo. E a melhor forma de soltar é reconhecer que o ressentimento te prejudica mais a ti do que aquele a quem o diriges. O ressentimento não pune quem te feriu. Pune-te a ti. Eles provavelmente seguiram com as suas vidas sem pensar em ti, enquanto tu permaneces preso em ciclos mentais sobre o que fizeram. Eles dormem tranquilos, enquanto tu perdes o sono a ruminar injustiças passadas. Eles estão disponíveis para o futuro, enquanto tu permaneces acorrentado ao passado. Sêneca expressava isto com uma clareza brutal. Agarrar-se ao ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Só te envenenas a ti mesmo enquanto eles permanecem intactos. Isto não significa que o que aconteceu foi correto. Não significa que não merecias algo melhor. Não significa que devas fingir que não importou. Significa que carregar ressentimento não corrige nada. Apenas te mantém preso. E enquanto estiveres preso ao ressentimento do passado, não estás disponível para construir o teu futuro. Epicteto ensinava algo radical sobre soltar sem ressentimento. Quando partes de algo, decide se partes para seres livre ou para continuares a lutar mentalmente contra isso. Porque só o primeiro é realmente partir. Há pessoas que deixam fisicamente trabalhos, relações, cidades, mas mentalmente nunca se vão. Anos depois, continuam a contar as mesmas histórias de como foram tratados injustamente. Continuam a ter as mesmas conversas mentais, em que finalmente ganham argumentos que nunca tiveram. Continuam a justificar a decisão de partir diante de audiências imaginárias que questionam a sua escolha. Fisicamente foram embora. Emocionalmente continuam presas. E essa prisão emocional é pior do que a situação original, porque a levam para onde quer que vão. Marco Aurélio praticava algo específico para partir sem ressentimento. Reconhecer que as pessoas agem segundo a sua natureza, não segundo as tuas preferências. Quando alguém te trai, te desrespeita ou te fere, está a agir segundo a sua natureza atual. Esperar que haja de forma diferente é tão inútil quanto esperar que o fogo não queime. Isto não justifica o comportamento, mas explica por que o ressentimento é inútil. Estás ressentido porque agiram segundo a natureza deles. Mas a natureza deles é o que é. E o teu ressentimento não muda essa natureza. Apenas consome a tua paz. Então o ato mais sábio é reconhecer: esta pessoa é quem é,
Esta situação foi o que foi, e soltar a necessidade de que tivesse sido diferente. Não porque gostaste, mas porque o ressentimento sobre o que já passou não muda nada além do teu estado presente. Sêneca distinguia claramente entre justiça e ressentimento. Buscar justiça quando é possível é sábio. Carregar ressentimento quando já não há nada a fazer é tolice. Se podes tomar uma ação legal, profissional ou social adequada diante de uma injustiça, faz isso. Isso é justiça, não ressentimento. Mas quando já não há ação apropriada disponível, quando tudo o que resta é ruminação mental sobre o que aconteceu, isso é ressentimento. E o ressentimento não serve à justiça, serve apenas à tua autodestruição. A prática que liberta do ressentimento é desconfortável, mas absolutamente necessária. Identifica a situação ou a pessoa em relação à qual carregas o ressentimento mais forte. Depois pergunta-te com honestidade brutal: existe alguma ação apropriada que eu possa tomar agora que corrigiria esta situação? Se sim, toma essa ação. Não adies. Toma e encerra esse ciclo. Se não, faz a segunda pergunta crítica: carregar este ressentimento muda o que aconteceu ou apenas destrói a minha paz presente? A resposta honesta é sempre a segunda. E quando reconheces que o ressentimento só te prejudica sem mudar nada, ganhas a possibilidade de o soltar. Não porque perdoas no sentido de está tudo bem o que fizeram, mas porque reconheces que carregar o peso do ressentimento é uma escolha e podes escolher soltar. Epicteto ensinava algo específico sobre isso. O perdão não é para quem te feriu, é para ti, porque enquanto não perdoas, permaneces acorrentado àquele que te feriu. Isto muda completamente o significado do perdão. Não é um ato de generosidade para com quem te magoou, é um ato de liberdade para contigo mesmo. Não é dizer o que fizeste foi correto, é dizer o que fizeste não vai definir o meu presente. Não é reconciliação, é libertação. Podes perdoar completamente e nunca mais ter contato, porque o perdão não exige relação contínua. Exige apenas soltar a necessidade de que o passado tivesse sido diferente. Marco Aurélio também reconhecia que partir sem ressentimento não significa esquecer. Significa lembrar sem ser controlado pela lembrança. Recorda o que aconteceu. Aprende com isso. Usa esse aprendizado para escolher melhor no futuro. Mas não permaneças preso a ruminar sobre isso. O ressentimento é ruminação sem aprendizado. É reviver a dor sem extrair a lição. A sabedoria é aprendizado sem ruminação. É extrair a lição sem reviver a dor constantemente. Podes lembrar que aquela pessoa não era confiável, sem gastar energia mental a odiá-la. Podes lembrar que aquele trabalho era tóxico, sem passar anos a contar histórias sobre quão mal era. Podes lembrar que aquela versão da tua vida não funcionou sem carregar vergonha por teres estado ali. A memória serve. O ressentimento só destrói. Sêneca encerrou um dos seus textos sobre ressentimento com algo devastador. Conheci pessoas que gastaram décadas da sua vida em ressentimento por situações que duraram apenas alguns anos. Sacrificaram 30 anos de paz por 5 anos de dor passada. Que loucura é essa? Essa loucura é comum, porque o ressentimento parece justificado. Tenho direito de sentir ressentimento. Trataram-me mal. Tenho direito de estar zangado. Tudo isso é verdade. Mas ter o direito de sentir ressentimento não significa que te faça bem senti-lo. Tens o direito, mas exercê-lo custa-te mais do que vale. E partir sem ressentimento não é negar o teu direito. É escolher a tua liberdade em vez do teu direito de permanecer zangado. Epicteto resumiu isto perfeitamente. Podes ter razão ou podes ter paz. Raramente podes ter ambos. E aquele que escolhe a razão em vez da paz, vive correto mas miserável. Isto não significa aceitar injustiça quando podes mudá-la.
Significa soltar ressentimento por injustiças que já passaram e não podem ser mudadas. Porque carregar esse ressentimento não corrige a injustiça, apenas te mantém miserável. E a tua vida é demasiado valiosa para ser desperdiçada vivendo correto, mas miserável. A liberdade máxima é partir completamente, fisicamente e emocionalmente. Reconhecer que aquele espaço cumpriu o seu papel, que aquelas pessoas são quem são, que aquela situação foi o que foi. Não porque gostaste, mas porque já terminou. E permanecer preso ao ressentimento sobre o que terminou é escolher a prisão quando a liberdade está disponível. Marco Aurélio morreu tendo soltado inúmeras traições, injustiças e dores. Não porque esqueceu, não porque fingiu que não importaram, mas porque reconheceu que carregar ressentimento apenas destruiria a sua paz sem mudar nada. E escolheu a paz em vez da razão, a liberdade em vez da justiça impossível, o futuro em vez do passado. Essa escolha está disponível para ti agora, não um dia, quando estiveres pronto para perdoar. Agora, quando reconheces que o ressentimento te mantém preso ao que precisa soltar. Partir sem ressentimento é a máxima liberdade, não porque quem te feriu merece, mas porque tu mereces ser livre. O poder que sempre tiveste, mas tinhas medo de usar. Chegaste ao fim destes 5 princípios, mas este fim não é uma conclusão, é um convite. Um convite para exercer o poder que sempre tiveste, mas que te ensinaram a temer. O poder de reconhecer quando um espaço cumpriu o seu propósito e partir sem culpa. O poder de deixar que a tua ausência comunique o que 1000 palavras jamais conseguiriam. O poder de soltar pesos que nunca foram teus para carregar. O poder de proteger a tua paz como o teu único tesouro real. O poder de partir sem ressentimento rumo à liberdade completa. Esse poder não é novo. Sempre esteve dentro de ti. Mas a cultura treinou-te para acreditar que exercê-lo era egoísmo, fraqueza, fracasso, abandono. Convenceram-te de que ficar é sempre mais virtuoso do que partir. Que explicar-te infinitamente é mais maduro do que desaparecer em silêncio. Que carregar tudo é mais forte do que soltar o desnecessário. Que sacrificar a tua paz é mais nobre do que proteger-la ferozmente. Que carregar ressentimento é mais justo do que soltar sem ressentimento. Mas tudo isso são mentiras criadas para te manter preso, em trabalhos que te exploram, em relações que te esvaziam, em versões de ti mesmo que satisfazem os outros, mas te destroem por dentro. E enquanto estiveres preso, és útil para sistemas e pessoas que se beneficiam da tua permanência. Mas partir, desaparecer no momento certo, isso interrompe todos esses sistemas. Por isso ensinaram-te a temê-lo. Marco Aurélio compreendia isso completamente. Como imperador, toda a estrutura dependia de que ele permanecesse no seu papel. Mas escreveu algo que revela o poder que exercia internamente, mesmo quando não podia partir fisicamente. Podes deixar a vida quando quiseres, então vive como se pudesses. Essa consciência de que poderias partir a qualquer momento é exatamente o que te liberta para viver plenamente enquanto permaneces. Ele não falava de morte física, falava de liberdade interior. Da liberdade de saber que permaneces por escolha consciente, não por aprisionamento, de que cada dia em que estás ali é porque escolheste estar, não porque não podes partir. Essa consciência transforma completamente a tua experiência, de vítima das circunstâncias em agente que escolhe. E quando finalmente exerces esse poder e partes do que já cumpriu o seu papel, descobres algo libertador. Não eras fraco por partir. Eras forte por reconhecer quando era tempo. Não fracassaste. Cresceste para além daquele espaço. Não abandonaste responsabilidades. Soltaste pesos que nunca foram teus. Sêneca viveu toda a sua vida consciente do seu poder de partir.
E quando finalmente chegou o seu momento real de partir, fê-lo com a mesma calma que praticara a vida inteira, sem ressentimento pelo que foi, sem resistência ao que era, apenas o reconhecimento de que aquele ciclo tinha se cumprido, e essa paz no final veio de ter praticado a partida ao longo de toda a sua vida, de espaços que já não serviam, de pessoas que não respeitavam limites, de versões de si mesmo que já não eram autênticas. Tinha praticado a arte de desaparecer no momento certo durante décadas. Então, quando chegou o momento final de desaparecer, foi apenas mais uma prática daquilo que dominava. Soltar com graça quando era tempo. Epicteto, que literalmente não podia partir fisicamente durante anos, ensinou o poder de partir internamente. A liberdade não é fazer o que queres, é querer o que fazes, ou mudar o que fazes, até que seja o que queres. Quando ainda não podes partir fisicamente, podes partir emocionalmente. Deixar de investir a tua identidade em espaços temporários. Deixar de procurar validação em lugares que não a podem dar. Deixar de carregar responsabilidades que não são tuas. E quando finalmente podes partir fisicamente, já praticaste o desapego que torna a transição natural e não traumática. A verdade mais profunda sobre desaparecer no momento certo é esta: não estás a abandonar nada valioso. Estás a criar espaço para o que realmente tem valor. Não estás a fugir da dificuldade. Estás a escolher onde investir a tua energia finita. Não estás a ser egoísta. Estás a ser honesto sobre a tua capacidade e os teus limites. E essa honestidade é exatamente o poder que transforma vidas estagnadas em vidas plenamente vividas. Antes de encerrar completamente, há algo que precisas enfrentar. Neste exato momento, existe pelo menos um espaço na tua vida que já cumpriu o seu propósito. Tu sabes disso. Sabes, há meses ou anos. Mas tens adiado a partida porque tens medo. Medo do que isso significa. Medo de como serás visto. Medo do vazio temporário que surgirá. E esse medo é compreensível. Mas é menos custoso do que continuar. Porque cada dia adicional que permaneces num espaço que já cumpriu o seu ciclo é um dia em que não estás disponível para o que poderia ser. Cada ano que passas onde já não cresces é um ano perdido que nunca recuperarás. Marco Aurélio lembrar-te algo urgente. Não hajas como se fosses viver 10.000 anos. A morte paira sobre ti. Enquanto viveres, enquanto puderes, sê bom. E ser bom contigo mesmo significa não desperdiçar a tua vida única em espaços que já expiraram. Significa exercer o poder que sempre tiveste. Reconhecer quando é tempo de partir e partir sem culpa. Sêneca lembrar-te algo mais. Não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. E o maior desperdício de tempo é permanecer onde já não cresces enquanto finges que, eventualmente, vai melhorar. Não vai melhorar. Tu já sabes disso. O teu corpo sabe. A tua intuição sabe. A única coisa que não sabe é o teu medo. E o medo é o pior conselheiro. Epicteto lembrar-te uma última verdade. Não esperes o momento perfeito para partir. O momento perfeito é quando reconheces que é tempo. E esse momento é agora. Não quando for mais fácil. Nunca será mais fácil. Não quando todos compreenderem. Quem te compreende, já compreende. Quem não compreende, nunca compreenderá. Não quando tiveres certeza absoluta. Nunca terás certeza absoluta. O momento é agora, quando reconheces que já terminou. Nada é mais poderoso do que desaparecer no momento certo. Não de forma dramática, não de forma vingativa, apenas definitiva. Reconhecer que aquele espaço cumpriu o seu papel. Agradecer pelo que foi.
e partir em direção ao que poderia ser, sem explicações infinitas, sem justificativas defensivas, sem carregar ressentimento, apenas a clareza de saber que a tua presença já não serve ali, e a coragem de agir segundo essa clareza. Esse poder sempre foi teu. A única pergunta é: quando o vais exercer? Quantos dias mais permanecerás onde já não cresces? Quantos anos mais sacrificarás a tua paz por espaços que a destroem? Quanto mais da tua vida única gastarás em versões que já expiraram? As respostas a essas perguntas determinam se vives de verdade ou apenas existes. E a tua vida é valiosa demais, breve demais, preciosa demais para ser desperdiçada, existindo onde poderias estar a viver. O poder de desaparecer no momento certo não é magia, é clareza sobre o que terminou. É coragem para agir segundo essa clareza. É liberdade para soltar sem ressentimento. E essa liberdade, essa é a tua vida real à espera de ser vivida. Não depois que algo mude externamente. Agora, quando mudas internamente a tua relação com partir, quando reconheces que partir não é fracasso, é o ato mais poderoso de alguém que se respeita o suficiente para não permanecer onde já não pertence. Esse respeito é exatamente o que transforma vítimas das circunstâncias em arquitetos de vidas vividas segundo valores genuínos. E esse poder sempre foi teu. Só estavas à espera de permissão para o usar. Considera esta permissão concedida. Não por mim, mas pela verdade que sempre soubeste, mas temias admitir. Tens permissão para partir quando já não cresces. Tens permissão para proteger a tua paz ferozmente. Tens permissão para soltar o que já não podes carregar. Tens permissão para desaparecer no momento certo. E esse momento é exatamente quando reconheces que já terminou. Quando será esse momento para ti? A resposta está dentro de ti. Agora mesmo. Escuta-a, honra-a, age segundo ela, porque a tua vida está à espera de ser vivida. E cada dia que permaneces onde já terminou, é um dia a menos para viver onde realmente pertences. Desaparece no momento certo, não como fraqueza, mas como o ato mais poderoso de quem finalmente se respeita o suficiente para soltar o que já cumpriu o seu propósito. Esse poder sempre foi teu. É tempo de usá-lo. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade, porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza.
Você não está doando. Você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.